Bom, nós vamos falar sobre as 3 fases da aprendizagem, que é a aquisição, a retenção e a aplicação, certo? Elas estão ligadas. A primeira fase, que é a fase de aquisição, é o primeiro contato que você tem com a matéria. É o primeiro contato que você tem com a informação, seja ela qual for. Né? Quando você está lendo, prestando atenção na aula, vendo um vídeo, assistindo um surdo sinalizar, você está tendo o primeiro contato. Está tentando dar compreensão para aquilo, você está adquirindo essa informação. Toda essa informação, ela vai para a sua memória a curto prazo, a memória operacional, certo? Depois já vai para a segunda fase. A segunda fase é a fase de retenção. É a fase onde você vai dar sentido para aquilo que você aprendeu, né? Você vai tentar transferir por meio da compreensão da memória a curto prazo para a memória a longo prazo. O problema aí é que essas 2 primeiras fases, elas são separadas. E se você não souber disso, causa frustração. Então, a primeira fase de aquisição você tem que receber a informação, na segunda fase você tem que saber reter a informação, né? Que a gente vai ver mais para frente. Por exemplo, numa sala de aula, o professor está explicando a matéria, você está aprendendo, está prestando atenção, e de repente chega um colega atrasado e pergunta para você: e aí, o que o professor deu na aula? O que vai acontecer? Você olha para ele, gagueja, pensa, repensa e fala: putz, não sei te dizer. Por que isso aconteceu? Né? Porque não foi feito um bom trabalho na fase de retenção, certo? E aí, ou foi feito um trabalho superficial e você atropelou o processo, né? Um outro exemplo que a gente pode ver é um exemplo quando você está lendo um livro. Você gosta do livro, tá entendendo a história, sabe das personagens, você tá entretido com o livro, né? Mas a partir do momento que você fechou o livro, vem aquela sensação de entendi, mas não lembro de mais nada. Por que isso aconteceu? De novo, porque o trabalho de retenção foi feito superficialmente. Isso traz frustração. Isso começa a trazer as frustrações aos poucos. Né? Conforme você vai tendo contato com informações e vai tendo frustrações, esse acúmulo de frustração impacta o quê? Na sua autoestima. E você começa a acreditar que você não é capaz de aprender aquilo. Né? Poxa, eu não consigo. E aí vem a depressão e a frustração. Você estudar é uma habilidade, você precisa pôr isso em prática. Isso é possível. Todo mundo é capaz de aprender qualquer coisa, mas precisa ter as técnicas. Tá? A última fase da aprendizagem é a fase da aplicação. E aqui pode ser o auge da frustração se as 2 primeiras fases não tiverem sido feitas adequadamente. Né? Quando você vai para o mercado de trabalho, quando você vai a campo, vai para a sinalização e não consegue fazer. Né? Poxa, eu prestei atenção, eu estava na aula e eu não consigo fazer. Um exemplo de um recém-formado. A pessoa terminou a faculdade, era um bom aluno, tinha boas notas, mas quando ela vai ao mercado de trabalho, quando ela vai a campo, ela não aprende. E aí ela tem a sensação que ela só vai aprender porque ela fez estágio. Né? Foi no estágio sim que eu aprendi. Isso não é verdade. A questão é que na faculdade ou no curso, as 2 primeiras fases, a de aquisição e a de retenção, elas são muito maiores, o tempo dedicado a elas, do que o tempo da aplicação. É por isso que um bom curso, uma boa aula, você tem que ter essas 3 fases ligadas, linkadas. Né? Tem que ter um tempo ali para aplicação também. Se possível, um tempo bem equilibrado entre as 3 fases, onde o aluno recebe a aquisição, faz a retenção através da repetição e põe isso em prática. Né? Você tem que entender que essas 3 fases, elas têm essa sequência: aquisição, retenção e aplicação. Não tem como pular. Não tem como fazer um estágio e ir direto para a prática, para a aplicação, se você não teve aquisição e não conseguiu reter a informação. Certo? Desculpe. Para isso, a gente vai ter que aprender a habilidade do aprendizado. Repetindo, todo mundo aprende tudo, qualquer coisa. Estudar, aprender é uma habilidade, tá? E a gente tem que deixar isso muito claro para os alunos e reforçar isso aula a aula, certo? Para que não cause frustração nos alunos.